Só um minutinho, queridos. Deus tá usando a Paula pra te na live aí, ó. Tá usando? Vê aí, ó. Ah, é. Eu creio. Opa! Filho, ajeita pra mim isso aqui, por favor. Olha aí. A irmã Ana Paula está dizendo que Deus falou com ela em sonho para me pregar nas portas das casas. Pronto, vou pregar. Agora eu vou bater eu não vou bater na porta, eu vou entrar dentro da casa através dessa live agora, irmã Ana Paula. É de Deus. Deus colocou em meu coração para me falar sobre o evangelho genuíno. E ele tem me incomodado para falar sobre os temas que não são pregados. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o sinal da besta, a volta do Messias. Jesus já voltou, ele está voltando. Eu quero que você compartilhe o máximo possível, que essa mensagem é muito forte sobre a grande tribulação. Então vou esperar mais um pouquinho alguém compartilhar e entrar. E já já eu estarei falando algo de Deus para vocês. Tá bom, fala logo que já tá em 104 compartilhamentos. Quantos compartilhamentos? 104. 104 compartilhamentos? Foi só você, né? Não sei. Foi, que eu te conheço, filho. Me bloquearam. Olha, nosso irmão foi bloqueado porque ele fez 104 compartilhamentos. Então compartilha aí. Olha, uma pergunta interessante. Será que o Papa é falso? Um falso profeta? O que vocês acham? Se o Papa é um falso profeta, sim ou não? Comenta aí, Pablo Farias, esses jovens pregadores. Vamos ver o que essa geração tem para dizer hoje. Yuri Baixo, comenta aí Tô comentando. sobre se o Papa é um falso profeta. Obrigado, Deus abençoe. Está dizendo que o meu visual ficou legal. Deus abençoe. Não, não é. Perguntaram se o Jair Messias Bolsonaro é o anticristo. Eu tenho certeza que não. Ele é um líder político levantado por Deus, pela vontade de Deus, eu tenho certeza. E não tenho dúvida que Deus levantou o presidente da República com valores cristãos. Foi um irmão que perguntou no grupo de ocultismo, por isso que eu tô perguntando aqui. Ah, tá certo. Tô refazendo a pergunta aqui. Ok, você está refazendo a pergunta. Isto. Olha, sobre a questão da Babilônia, sobre a questão do falso Papa, que as pessoas estão perguntando se é falso ou não, existe uma passagem, Apocalipse, capítulo de número 18, verso de número 4, que diz assim, olha: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder na terra, e foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda, e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Há quem diga o seguinte, que há uma igreja chamada Apostólica Romana, que eu não vou falar qual é, por causa do poder financeiro e do poder de influência que tinha, eles conseguiram embebedar com a sua doutrina em várias nações e levaram a sua doutrinação com ensinamentos em que eles diziam que era necessário adorar imagem, adorar ídolos e adorar inclusive até o Deus Sol. E por causa disso existe essa profecia, não sei se é diretamente para essa questão, se é para essa igreja, mas há quem diga que seja para essa igreja, que o livro de Apocalipse, capítulo de número 18, fala diretamente chamando essa igreja, é uma vertente teológica, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas dentro dessa vertente teológica, as pessoas acreditam que a grande Babilônia seja essa igreja apostólica romana,
porque ela conseguiu embebedar as nações e fazer negócios e mais negócios e mais negócios, e cobrar indulgências, e cobrar sobre a salvação, orar pelos mortos e etc, etc, e tantas outras coisas que fala sobre isso. Qual é o propósito dessa igreja? Simplesmente enriquecer através de uma imposição, impondo sobre as pessoas o jugo em que elas deveriam aceitar obrigatoriamente o cristianismo. Se não aceitasse, as pessoas iriam morrer. Então, possivelmente, as pessoas acreditam que essa referência do Apocalipse capítulo 18, que é a grande Babilônia, talvez seja essa igreja. E se o Papa é falso, eu tenho certeza que Jesus disse, Mateus 24, diz que muitos viriam em seu nome pregando, né? Porque quem prega idolatria, na verdade, não estou falando da sua religião, estou falando, o Salmo diz, Salmo 115 fala sobre idolatria, né? Que quem prega sobre a idolatria é um falso profeta. Por quê? Porque em Deuteronômio fala que Deus deixou um mandamento só. E qual é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, só o único, Shemar Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Então Deus não divide a glória com ninguém, e as pessoas acreditam que seja possivelmente um grande falso profeta. Deixa eu ver aqui um comentário do nosso irmão. O irmão Anderson Vieira deixou um comentário aqui, eu vou ler. O anticristo não é literalmente o Papa atual, mas devemos compreender que esse anticristo ele será um homem político religioso, correto, mas que o espírito do anticristo ele já está operante em nossos dias. O que lhe falta é apenas a encarnação nesse homem político. Perfeito. Perfeito o entendimento do nosso irmão. Nós acreditamos que esse sistema de globalização, que é o sistema de governo, de manipulação governamental, de querer fazer só uma moeda, de um governante querer dominar o mundo, isso aí já vem sendo gerado pelo Espírito, né? Dentro desse sistema. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com este século, né? Porque ele está falando do sistema mundano. Muito bem, o que o nosso companheiro falou, está certíssimo. O anticristo há de se manifestar. E a palavra de Deus diz que ele se revelará como iníquo, né? Ele aparecerá como alguém dizendo que a paz, tranquilidade, e Tessalonicenses diz, e quando disserem a paz, então virá repentina destruição. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu não estou achando os meus escritos aqui sobre, mas a gente vai falando enquanto você vai comentando aí. Vocês compreenderam aí sobre isso? Eu tenho certeza que sim. Religiosos, as reuniões dos cristãos despertavam suspeitas, por isso foram acusados de praticarem atos imorais criminosos. Durante a celebração da ceia do Senhor, eles se reuniam antes do nascer do sol, ou então à noite, quase sempre em cavernas ou em catatumbas subterrâneas escondidas. Eles eram acusados de incesto, de canibalismo e de práticas desumanas, a ponto de ser acusados de infanticídio em adoração ao seu Deus. A saudação com o ósculo santo, beijo, foi transformado de uma forma de conduta imoral. Então pensa que o cristão daquela época, ele vivia mais escondido, fugindo por causa da mensagem do arrependimento. E por causa dessa mensagem, a mensagem de Jesus Cristo, é chegado a vós o evangelho do reino dos céus, muitos cristãos foram levantados em uma rua como postes humanos. O que quer dizer isso? Eles foram queimados vivos para iluminar a cidade de Roma e assim dizer que esses cristãos eram os hereges, eram aqueles que estavam pregando heresia, e eles estavam praticando imoralidade e tantas outras perseguições jamais vistas no meio cristão. Segunda pergunta: o que é a grande
tribulação? Quem pode comentar aí? O que é a grande tribulação? Você já parou para pensar o que é a grande tribulação? Será que estamos vivendo a grande tribulação? Há quem diga que nós já estamos vivendo a grande tribulação. A doutrina calvinista acredita que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Entendi, amor. Você quer fazer o quê? Tá bom, meu bem, tá bom. Mike Jander. A expressão grande tribulação, ela vem da palavra grega. E tem um termo bíblico que descreve o período que antecederia a volta de Cristo, por consequência, ao julgamento final de Deus. Segundo a tradição cristã, ocorrerá na metade do final de um período de 7 anos, né? As 70 semanas descritas no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 9, verso 20. E será o período mais aflitivo de toda a história da humanidade. Se você está pensando que já estamos vivendo o período da grande tribulação, nem se compara com aquilo que há de ser revelado nos últimos dias. Isso é uma linha teológica assembleana pentecostal, tá bom, queridos? Vamos ver aqui os comentários. Muito bem, a Tâmara Nascimento está dizendo que a tribulação é os acontecimentos que sucederá depois que Jesus Cristo vir buscar a igreja sem a presença do Espírito Santo na terra. Muito bem, ela sentou para aprender sobre escatologia bíblica. Nosso irmão Manso também comentou, existem também algumas linhas teológicas sobre a interpretação da grande tribulação. Veja bem, na minha humilde visão teológica, a igreja que somos nós, os fiéis, iremos ser sim perseguidos, aí então virá o Senhor Jesus para resgatar o seu povo, lógico, respeitando a visão escatológica das outras visões. Muito bem, pois bem, em Mateus capítulo de número 24, Jesus Cristo disse que no final dos tempos, eu vou falar uma coisa muito interessante, vamos fazer um cálculo aqui. Jesus disse que esta geração não passará esta geração. Quero que você entenda o que significa uma geração. Uma geração é uma descendência, ou de pai, de filho, ou de neto, ou de bisneto, é uma geração. São geração passada ou geração futuras. Uma geração, por exemplo, eu sou a geração do meu pai. A geração do meu pai é antepassada. E a geração dos meus filhos seria a geração futura. Jesus disse assim, não passará esta geração. Quanto tempo dura uma geração? Alguns acreditam, porque o salmista Davi faz uma declaração, que uma geração dura entre 70 a 80 anos, se passar disso é canseira e enfado. Então as pessoas com uma visão teológica acreditam que uma geração perdura esse período entre 70 a 80 anos. Então, desde o dia em que Cristo veio à Terra, ele deixou as suas mensagens, ele explicou que essa geração iria se levantar, uma geração má, uma geração perversa, e que nessa geração viriam falsos mestres, falsos messias, falsos pregadores, e nós estamos vivendo isso claramente. São várias religiões que foram fundadas, foram vários ministérios que foram fundados,
em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome do Evangelho, em nome da fé, em nome de uma fé vitoriosa, uma fé triunfante, uma fé absurda, uma fé sobrenatural, tudo bem. Tudo em nome da fé. O que está errado? É simplesmente não que eu diga como verdade absoluta, mas é a Bíblia que diz que está errado, nós distorcemos a verdade do Evangelho quando pregamos fora da mensagem de Cristo. A mensagem do Evangelho é uma: Jesus veio salvar, Jesus veio curar, Jesus veio arrebatar a sua igreja e deixou seus ensinamentos, o que iria acontecer futuramente. Então, depois que Israel, para você entender que nós estamos vivendo nos períodos finais, né, desses últimos tempos, nós fazemos parte, né? Daniel capítulo 12, verso 4 diz que a ciência se multiplicará naqueles dias. Então, hoje estamos vivendo o boom da ciência, né? Então, eu acredito piamente que nós já estamos vivendo os finais dos tempos. Mas 70 anos, vamos contar aqui os 70 anos. Desde o dia em que Israel se tornou uma nação, cumpriu-se mais ou menos esse período de uma geração, entre 60 a 70 anos, a 80 anos. Há alguma discordância por causa dos calendários. O nosso calendário é gregoriano, existe o calendário judaico, existe o calendário não sei de onde, existem vários calendários. Então, do período que o Estado de Israel ele foi fundado até o dia de hoje, nós estamos vivendo aí mais ou menos um período de 70 anos. Quer dizer que 70 anos Jesus já voltou? Não, porque Jesus disse que nem ele sabia o dia que ele viria. Mas ele está apontando que nesse período, né, depois que Jerusalém fosse nomeada, que se tornasse uma nação como é hoje, nós deveríamos ficar alerta e atentos para os acontecimentos finais. Então nós acreditamos que dentro dessa visão, nós estamos vivendo os últimos dias, porque o Estado de Israel já foi oficializado, tem um período de 70 anos. Então tudo pode acontecer agora. Estamos vivendo as maiores calamidades que o mundo já viveu. Estamos vivendo o maior esfriamento na face da terra, onde as pessoas são egoístas, soberbas e vaidosas com a palavra de Deus. Até querem reinterpretarem a Bíblia, querem tirar texto da palavra de Deus. Então, piamente, nós acreditamos que esse período é o período em que a última trombeta ela vai soar com voz de arcanjo, trombeta de Deus, com o alarido dos anjos. A trombeta vai tocar e a igreja vai subir. É o que nós acreditamos, que a igreja será arrebatada e depois sim virá a grande tribulação. A nossa vertente teológica é que nós estamos vivendo o princípio das dores e não a grande tribulação. Os princípios da dor já mataram milhões de cristãos porque eles não negaram a fé. Então já estão perseguindo e até hoje perseguem a igreja. Há uma vertente teológica que acredita que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Mas segundo a escatologia bíblica, eu ainda não acredito, porque Jesus ainda não veio arrebatar, porque nós acreditamos no rapto, no arrebatamento de o corpo ser transladado, no abrir e fechar dos olhos, nós seremos arrebatados. E a Bíblia diz, e nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele e nos encontraremos aonde? Onde? Nos ares, e nós seremos arrebatados. Tá bom? E aqueles mortos que morreram ressuscitarão primeiro. E ali eu creio que o arrebatamento vai ser a recompensa dos salvos, dos fiéis, daqueles que amam a palavra de Deus e como recompensa serão arrebatados. E assim, pós isso, virá a grande tribulação, que alguns acreditam que abrir-se-á os selos, né? E os 4 cavaleiros do Apocalipse serão enviados sobre os 4 cantos da terra, executando sim a sentença e o juízo divino. Pois veja que esse será um acontecimento muito pior do que já estamos vivendo hoje. Se você acha que estamos vivendo tragédia, dor, frieza espiritual, imagina, como diz, que quando abrisse os selos, quando os espíritos vierem
sobre a face da terra, quando as saraivas descerem sobre a terra, quando uma parte do oceano se transformar em sangue. Imagina qual será o desespero. E a profecia escatológica diz que as pessoas gritarão e dirão: caia, caia sobre nós, porque nós estamos vendo a terrível ira de nosso Deus. Essa mensagem, ela pouco se prega nesses dias que estamos vivendo, mas entenda que é uma mensagem de despertamento espiritual. Mas a Bíblia fala que a sua primeira ocorrência deriva-se da resposta de Jesus Cristo aos seus discípulos quanto ao sinal da sua presença e a terminação do sistema de coisas, descrevendo um período da grande tribulação ou aflição, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo como até agora, e nem tampouco ocorrerá de novo. Mateus 24, verso 3 e 21. Pois entenda que é um ponto de vista que nós acreditamos dispensacionalista. E tem aqueles que acreditam, tem um ponto de desculpa, corrigindo aqui, que é muita coisa para falar, e eu tenho que encerrar rapidinho, que a minha esposa já está chamando, e aí é muita coisa para a gente falar, mas a gente vai se organizar. Mas entenda, existem dois pontos. Me ajuda aí, irmão, que eu não estou conseguindo falar. Dispensacionalista e o futurista. São duas interpretações em que a tribulação, como parte de profecia bíblica, ocorrerá no futuro e culminarão no fim dos tempos, ou Armagedon. Aí nós ouvimos falar sobre Gog e Magog, a guerra final, a batalha final. Isso é tremendo, a gente tem que parar e sentar e nós vamos falar detalhadamente sobre isso, mas eu peço que você acompanhe as nossas mensagens, acompanhe as nossas lives, porque nós vamos tratar sobre isso. Eu já vou encerrar, não vou poder demorar, porque a patroa está chamando, irmão. Aqui, quem fala mais alto é minha mulher. Eu, como um verdadeiro assembleano raiz, eu digo, sim, senhora. Deus abençoe. Estou brincando, irmãos, só para descontrair os irmãos. Nosso irmão Anderson está dizendo que vale ressaltar aqui também que esses sinais na natureza e outros eventos catastróficos não é o fim, mas sim pequena demonstração do que há de vir o fim. E não ocorrerá sem que seja manifesto o anticristo. Então será o fim. Muito bem, pastor Alex Riquelme, um beijo no teu coração. Você está cuidando aí da Tâmara Nascimento. Um beijo para você, para sua casa e para sua família. Em nome do Senhor. E a patroa já está vindo, meu Deus do céu. Tomara que ela não venha com a vassoura. Sou eu. Ah, ainda bem que é meu filho Yuri. Já estava com medo dela vir com a vassoura de lá e me botar para comprar as coisas. Não é ela, não. Pois bem, grande abraço, pastor Alex Riquelme. Estou falando sobre o período da grande tribulação e algumas coisas referentes às pregações antigas. Olha o que a Tâmara disse. Pastor, depois da vinda de Cristo, após o arrebatamento, os gentios terão uma segunda chance de ser salvos, ou só os judeus 144 que irão se safar? Que pergunta teológica maravilhosa. A minha irmã Tâmara perguntou. Eu vou deixar isso para um próximo dia. A gente tem que detalhar, temos que mostrar na Bíblia, porque senão vai gerar muitas dúvidas. Inclusive, a grande tribulação, para muitas vertentes teológicas, geram dúvidas. Porque uns acreditam que nós estamos vivendo a grande tribulação e outros acreditam que ainda não estamos vivendo. Eu, por exemplo, eu acredito que eu não estou vivendo a grande tribulação, porque muitos fatores, por diversos fatores que a Bíblia fala, que ainda não se cumpriram, E a profecia ali é clara, mas eu vou ter que sentar e explicar isso categoricamente. Eu trouxe esse vídeo para despertar os irmãos que nós vamos abordar temas como esse, tá bom? E eu peço que você sempre compartilhe. Eu vou precisar agora sair para ajudar a minha esposa, mas olha, obrigado por você ter entrado, minha prima. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão participando.
muita gente boa, muita gente abençoada que está com sede de ouvir a palavra de Deus. Eu peço que eu vou começar aqui falando, dei uma saidinha aqui rapidinho, vou começar aqui falando sobre essas coisas, então eu peço que você sempre participe das nossas lives, tá bom, meus queridão? Um beijão para você. Olha, Alex Riquelme disse, estamos no início das dores de parto, né? Com certeza, verdade. Quando a grávida vai dar à luz, antes de dar à luz, ela sente muitas dores, depois ela gera o milagre. Assim também a igreja, depois das dores, depois do sofrimento, nós seremos arrebatados. Mas nós não vamos viver a grande tribulação, não. Tá bom? Beijão, fica com Deus, a paz do Senhor. Deixe seu comentário, deixe sua crítica, deixe as suas dúvidas, e aí eu vou hoje à noite sentar, preparar algo bem direitinho, com mais paciência, que a minha esposa está me chamando e eu tenho que ajudar a minha esposa, tá bom? Beijão, fique com Deus.